partir de agora, na 99.1 Vale Notícias. Vale Notícias. A informação precisa com credibilidade. Entrevistas e interação com o ouvinte. Vale Notícias. Meio-dia, 7 minutos, meio-dia 7, está começando mais uma semana e nós aqui na Vale 99.1, tocando informações até as 14 horas. Estamos abrindo o nosso Vale Notícias dessa segunda-feira. Daqui a pouco vou falar da previsão do tempo. A chuva está de volta em Cachoeira e à tarde está previsto, inclusive, temporal. Hoje no programa teremos o comentário do jornalista Ronaldo Toné, os nossos indicadores, informações locais, com a agência Rádio Web, as nacionais e internacionais, o comentário de José Renato Ribeiro e o Mauro Fernando, falando sobre o fatídico final de semana do futebol gaúcho. Todos perderam. Perdemos 9 pontos entre sábado, jogos todos no domingo. Domingo foi o Juventude. A tragédia foi a goleada que o Inter sofreu, 4-1. Foi às 6h30 da tarde. E o Grêmio, antes às 16, perdeu para o Mirassol. Este é um programa para Pitbull Lanches. Bateu aquela fome? É só ligar o 997847976 ou o 37235005. Pitbull Lanches, um endereço muito fácil da Ernesto Alves 900, ao lado da Rede Super. É só ligar e lá o Luciano Deporte e sua equipe para melhor atendê-los. Sorrir faz toda a diferença na Clínica Estúdio Dental. Unimos tecnologia, cuidados e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, portanto cuidando de você. Agora a Nicole e a Jordana estão almoçando, mas passe um WhatsApp para elas. As duas reabrem a clínica. O endereço ali na Júlio Castilho, 59, em frente à Praça Honorato. O fone WhatsApp é o 3723-1218. Responsável técnico Ricardo Rapete Moreno, CRO 19620, EPAO 2878. Hoje é 1h30 aqui no estúdio. É a hora e vez de Hilton de Franceschi. Óticas de Franceschi, a nossa visão é cuidar da sua. Somos especialistas em saúde visual. 3 endereços em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, próximo aos Correios. O telefone é o 3722-1591. 7 de setembro, endereço também fácil, ao lado do Bradesco, na Galeria Honorato, 1433. O telefone é o 3722-4679. Outro endereço das Óticas de Franceschi, lá na Brasil, número 1443, o telefone é o 3723-4607. Óticas de Franceschi, há 43 anos no ramo óptico em Cachoeira do Sul. Hoje estamos com um novo operador, juntamente com o Volney Sena aqui no estúdio. É o Jean Ramão. Sejas bem-vindo, Jean. Bom, vamos falar, Jean e Volney, sobre o tempo. Começou um chuvisco, a chuva ontem veio pela manhã. Hoje, então, segunda, nublado, com chuva durante o dia e a noite. Começou um chuvisquinho aí. À tarde ocorre temporal. A mínima de hoje, 15 graus, na madrugada, a máxima de 20 graus. Vamos ver amanhã, terça, sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Quarta-feira, quarta com sol, nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo. Quinta-feira, sol, nuvens e período de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. A mínima para quinta, 16.
a máxima começa a subir, 27. Aí na sexta, a máxima vai a 29, previsão também de chuvas para sexta-feira. Quinta-feira, repito, noite com pancadas de chuva. Na sexta vem chuva forte pela manhã, abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Quase 30 graus máxima da sexta-feira. Vamos ver aqui o sábado. Sábado, sol com aumentos de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e tarde. Noite chuvosa no sábado. E o domingo? Olha, sábado é o dia do desfile do gaúcho, o 20 de setembro. Então, vou repetir aqui a previsão atual. Ela pode se modificar a qualquer momento. Sábado, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Para o domingo, 21, o dia do Grenal. Vamos saber quem é o pior. Domingo com chuva forte pela manhã e abertura de sol à tarde com pancadas de chuva. Noite chuvosa para o domingo, 23 máxima, 19 a mínima. Segunda-feira continua a chuva. Ela começa sábado, vai domingo e vai até a segunda-feira, até a terça-feira. Próxima segunda, chuvoso durante o dia e noite. 11 graus a mínima, 19 a máxima. Lá na terça, sol com nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme. Repetindo agora, uma temperatura de 20 graus, hoje 15 de setembro. E assim será o tempo. Eu repito, a previsão meteorológica para a tarde é de temporal. Bom, agora meio-dia e 13 com 24 minutos. Nós estamos aqui com a Rádio para toda a família, lembrando que a nossa promoção de Natal, Vale Fazer o Bem, ela será ativada em 15 de outubro. Você pode tornar o Natal de muitas pessoas muito mais alegre. É só fazer a sua doação, alimentos não perecíveis, brinquedos e roupas. Mais detalhes quando ativarmos esta promoção que já existe há anos, a Vale Fazer o Bem. E a programação musical hoje do Tiago Borges está reservando aí criteriosa seleção musical no nosso fim de noite, 2 horas para terminar o dia. É das 22 até as 24 horas. Meio-dia com 14 minutos. Vamos ouvir neste início de programa, início de semana, o jornalista Ronaldo Toné. Boa tarde, Toné. Boa tarde, Protásio. Hoje o nosso papo é sobre transparência na gestão pública. Tramita na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul o projeto de lei de autoria da vereadora Ana Paula Melo de Moraes, que cria a Política Municipal de Transparência Ativa. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples: garantir que todo mundo tenha acesso fácil e direto às informações sobre como o dinheiro público está sendo usado, especialmente no que diz respeito ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, cargos comissionados e funções gratificadas na Prefeitura. Se aprovado o projeto, o Executivo vai ter que manter no seu site oficial uma área bem visível com dados atualizados sobre o saldo financeiro dos fundos, quanto os servidores e a Prefeitura estão pagando mensalmente para o FAPES, as dívidas que estão sendo pagas e os editais que liberam o uso do dinheiro, e mais quem ocupa cargos comissionados e funções gratificadas, quanto ganham, onde trabalham e quando foram nomeados ou exonerados. Comparando com outras esferas da administração pública, essa iniciativa de Cachoeira segue uma tendência nacional. O governo federal, por exemplo, tem o portal Transparência. No Legislativo, a Câmara dos Deputados e Senado mantém um sistema como o ESIC, onde é possível pedir informações diretamente. E no Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça também obriga tribunais a divulgar dados sobre orçamento e pessoal. Mas nem sempre esses sistemas são fáceis. Eles estão, às vezes, desatualizados. Por isso,
O projeto da vereadora Ana Paula se destaca. Ela obriga que tudo seja acessível, atualizado e fácil de entender. Isso é essencial para que o povo possa fiscalizar e cobrar. Por que isso importa para você? Porque é o seu dinheiro que está em jogo. Cada centavo que entra e sai da prefeitura vem dos impostos que você paga. Saber como ele é usado é um direito seu. E mais, quando a gestão é transparente, fica mais difícil esconder irregularidades. Transparência não é luxo, é obrigação. E quando ela é ativa, ou seja, quando o governo toma a iniciativa de mostrar os dados sem que o cidadão precise pedir, a democracia fica mais forte. Então, fique de olho no site da prefeitura, acompanhe as atualizações e se algo parecer estranho, questione, porque um bom governo é aquele que presta as contas. Até a próxima e vamos juntos construir uma cidade mais justa e transparente. Boa tarde. Boa tarde, Toné. Boa tarde, Toné. Toné que está na programação da Vale 99.1, bem cedo. Das 6 às 7 ele apresenta o Vale Rural. Aí toca o jornalismo a partir das 7 horas, o Toné e o Tomás com Vale Informação. Estou recebendo aqui uma informação e um pedido de Santa Maria. Hoje, 15, no 1º Regimento de Polícia Montada do bairro Dores, começará a ser filmado o longa nacional Aba Larga, que vai reunir 40 atores vindos do Rio, São Paulo e Porto Alegre, incluindo estrelas globais, além de mais de 240 figurantes de Santa Maria. A equipe de produção, que soma quase 80 pessoas, começou a chegar à cidade na semana passada e ficará hospedada até 15 de outubro, quando vai para Porto Alegre, para fazer mais gravações, fazer mais 4 dias de gravações. Devido às filmagens, a rua Pinto Bandeira, hoje lá em Santa Maria, estará interditada na segunda e também na terça-feira. É um filme que está sendo produzido em Santa Maria. Entre atores globais está o gaúcho Werder Schunemann, Zé Vitor Castiel, além de Jairo Matos, galã de barriga de aluguel, e que atuou em várias novelas da Globo, como O Rei do Gado e Avenida Brasil. Ângela Dipp, a Penélope de Castelo Rá-Tim-Bum, com atuação em Malhação e várias novelas. Um ator que chegou a ser cogitado, Tarcísio Filho, não deve participar. O protagonista será o ator Emiliano Ruschel, que também vai dirigir o longa e comandar uma produtora de Passo Fundo. Bom, aqui estão pedindo figurantes. Deixa eu chegar às locações da cidade. Procura por figurantes. Mais de 240 figurantes devem participar das filmagens. Boa parte já está selecionada, mas a produção ainda precisa de mais pessoas, principalmente com a habilidade de andar a cavalo, que se disponham a atuar na figuração. Quem estiver interessado para participar pode entrar em contato pelo WhatsApp com a assistente de produção Graziele Martini. O telefone, se você quiser participar do filme como figurante, começa a ser rodado hoje em Santa Maria, é pelo 996766642. O filme Aba Larga. Agora, 12:20. Você está na rádio de toda a família, Vale 99.1. Intervalo comercial e nós já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Segunda e terça imbatíveis Tischler, ofertas imperdíveis. Coxão mole bovino pedaço quilo R$39,90 no clube R$36,90. Frango a passarinho ave serra congelado IQF 1 quilo R$9,90 no clube R$8,98. Peito de frango com osso congelado quilo R$13,49 no clube R$9,97. Salsicha dobre quilo R$13,99 no clube R$8,49. Aproveite! Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica
Clínica Estúdio Dental. Unimos tecnologia, cuidado e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Fone WhatsApp 3723 1218, Rua Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico Ricardo Rapete Moreno, CRO 19.620, EPAO 2878. Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. Whats 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale. Informação com credibilidade, do jeito que você gosta de ouvir. Vale Notícias. 23, você está na rádio de toda a família Vale 99.1. Tem uma excursão aí pelo Sesc, Torres e Cambará do Sul, de dia 26 a 28 de setembro, em 24 parcelas de 56 e 58 para clientes das categorias comércio e serviços, empresários em apartamento duplo. Sesc, Torres a Cambará, 26 a 28 de setembro. Dá uma olhadinha aí se ainda tem alguma vaga. Pelo 99399-3266. A Diocese, ela está mobilizando os católicos para a 31ª Romaria Mãe do Redentor. Importante que você vá a pé e volte a pé. Tem gente que vai a pé, pega um táxi, um Uber, um ônibus para voltar. Aí a santa vai dar só meio milagre, tá? Católicos de toda a região se mobilizam para a 31ª Romaria Mãe do Redentor, que será realizada em 19 de outubro, em Cachoeira do Sul. A procissão reunirá delegações dos municípios da área de abrangência da Diocese. A saída será às 8h30, em frente à Catedral Nossa Senhora da Conceição, e seguirá pelas ruas Conde de Porto Alegre, Orlando da Cunha Carlos, até o Parque da Romaria. Localizado na volta da Charqueada. O percurso tem 8 quilômetros. A programação prevê 10h30, celebração de missa junto ao santuário. Meio-dia, almoço, à tarde, a bênção da saúde. O encerramento está previsto para 17 horas. No interior do Parque da Romaria, fiéis encontrarão uma praça de alimentação em bancas, onde poderão encontrar sucos, saladas de frutas, pastéis, cachorro-quente e outros itens alimentícios preparados por grupo das paróquias que fazem parte da área da Diocese de Cachoeira. A infraestrutura do parque prevê área de estacionamento para ônibus e veículos. O trânsito será controlado pelos agentes da prefeitura. Durante o evento religioso, quem for ao Parque da Romaria encontrará um comércio paralelo que ficará instalado nas margens da rodovia da Volta da Charqueada. No local, são esperados ambulantes que comercializarão produtos diversos e se constituem em uma atração à parte. O maior evento católico da região simboliza fé, união e devoção. Durante o trajeto da Romaria, a população, ao longo das calçadas, sempre participa com a tradicional saudação à Mãe do Redentor. A comunidade do Alto Namorim, local da passagem da procissão, distribuirá água aos romeiros através de grupos das capelas São Jorge e Nossa Senhora das Dores. Além disso, a frente das moradias será decorada com cartazes e balões. É a Diocese aí divulgando a nossa Romaria, eu repito, 19 de outubro.
19 de outubro, nós teremos a Romaria da Mãe do Redentor. Vamos ver o que nos reserva as informações do jornal Correio do Povo. Mais de 400 mil pessoas visitaram o acampamento Farroupilha em 3 dias. Após mudança na legislação, EPTC já abriu 258 processos de suspensão do direito de dirigir em 45 dias em Porto Alegre. Trigo argentino pressiona o Brasil. Brigada Militar faz ofensiva após casal ser encontrado morto com sinais de tortura. Essa informação do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, eu vou ampliar um pouquinho. O casal é encontrado morto com sinais de tortura em Alvorada. O homem foi identificado como Nicola Cezimbra Alves. Mulher ainda não teve seu nome confirmado. O casal foi encontrado morto com sinais de execução e tortura em Alvorada, região metropolitana. Como resposta ao crime, as forças policiais deflagraram uma nova ofensiva contra os homicídios na cidade. Os fatos ocorreram na noite de ontem. O homem foi identificado como Nicola Cezimbra Alves, 27 anos, que era penado do regime semiaberto. Ele utilizava 2 tornozeleiras eletrônicas e tinha antecedentes policiais por homicídio, tráfico e roubo, entre outros delitos. A mulher não portava documentação e, por isso, não pôde ser identificada no local. De acordo com a Polícia Civil, os corpos estavam em uma vala na estrada Caminho do Meio, na divisa com Viamão. As testemunhas relataram que os cadáveres foram retirados de um Hyundai HB20 e de outro veículo próximo às 19 horas por 2 homens. As vítimas tinham mãos amarradas, além de marcas de agressão e perfurações com arma de fogo. Uma das pernas do homem estava dilacerada. Os investigadores acreditam que isso pode ter ocorrido enquanto os assassinos tentavam remover as tornozeleiras do sujeito. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios, DHPP, de Alvorada. De acordo com a delegada Graziela Zinelli, interina da especializada, as mortes são tratadas no contexto das facções. Nenhum suspeito havia sido preso até o momento da informação. Ainda não há uma motivação definida, mas acreditamos que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Tudo indica que as 2 vítimas eram usuárias. A investigação está em andamento, pontuou Graziela Zinelli. A Brigada Militar mobilizou o efetivo em diligências para a Alvorada. Os trabalhos contam com policiais do 24º BPM e 5º Batalhão de Choque, BPCHQ, além dos serviços de inteligência do 18º BPM e do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Delta do Jacuí. Você está na Vale, nosso WhatsApp é o 2023 1397. Temos aí a nossa live também ao vivo, áudio e vídeo ao mesmo tempo. Estamos aqui para a Ótica de Francesca, a nossa visão é cuidar da sua. Somos especialistas em saúde visual. 3 endereços em Cachoeira do Sul, Saldanha Marinho, próximo aos Correios. O telefone é o 3722-1591. 7 de setembro, ao lado do Bradesco, na Galeria Honorato. O telefone é 3722-4679. E lá na Avenida Brasil, número 1443, o telefone é o 3723-4607. Óticas de Franceschi, há 43 anos no ramo óptico de Cachoeiro do Sul. Hoje, no nosso ponto de encontro, 1h30, aqui ao vivo, o Hilton de Franceschi. Falei com o Hilton agora pela manhã. O Hilton já foi cônsul do Inter aqui e está, assim como todos os colorados, apavorado. Bom, já dizia Ibsen Pinheiro, o Grenal foi feito para ajeitar a casa, mas as 2 estão esculhambadas. Sorrir faz toda a diferença na Clínica Estúdio Dental. Unimos tecnologia, cuidados e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo.
Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes, cuidando do seu sorriso, portanto, cuidando de você. Contatos pelo fone WhatsApp, o 37231218. Endereço na rua Júlio de Castilho, 59, em frente à Praça Dourado. O Ricardo Rapete Moreno é o responsável técnico, o CRO 19620 e PAO 2878. O Ricardo estará sexta-feira aqui no programa, 1h30, falando sobre odontologia. Bateu aquela fome? Pitbull Lanches. Pitbull Lanches. Teleentrega pelo 997847976 ou o 3723-5005. É só ligar. Luciano Deporte e equipe estarão lá para melhor servi-los. Olha, apesar da projeção de uma produção menor de trigo neste ano, não há nenhum indício de que os preços vão melhorar ao produtor. Primeiro nós vamos então, né, Volney e Jean, aos indicadores? Daqui a pouco, então. Apesar da projeção, então, produção menor de trigo neste ano, não há nenhum indício de que os preços vão melhorar ao produtor. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, anunciou na semana passada que a colheita esperada de 7,536 milhões de toneladas, 4,5 inferior à de 2024, de 7,889 milhões. Houve uma redução de área porque os preços não estimularam os produtores e ainda os gaúchos, maiores produtores, enfrentam problemas econômicos pelo clima. A área de cereal em 2025 é de 2,449 milhões de hectares, encolhimento de 19,9%, ante os 3.058 milhões do ano passado. A produtividade prevista em 3.077 quilos hectare ganho de 19,3% sobre os 2.579 quilos de 2024. Há regiões do país em que a colheita, enquanto o Rio Grande do Sul, as lavouras estão em desenvolvimento, segundo a Emater RS e a Ascar, ou seja, com a produção ainda passível de alterações provocadas pelo clima. A projeção da instituição é de 1.198.276 hectares, produtividade de 2.997 quilos hectare e, portanto, colheita de 3.591 milhões de toneladas. No ano passado, a área foi de 1,33 milhões de hectares e a produção ficou em 3,390 milhões de toneladas. A explicação para as cotações pressionadas está na Argentina, principal fornecedora de cereal para o consumo brasileiro. Os argentinos forneceram 62%, ou 3,790 milhões de toneladas, do volume adquirido pelo Brasil no ano passado. E neste ano, até agosto, 77%, ou 3,206 milhões. Segundo Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, os estoques estão altos no país vizinho. Tem agora um fator que pressiona o mercado, que é uma oferta muito elevada de estoques de passagem na Argentina. E com o câmbio que vem já há alguns meses relativamente baixo. Isso acaba pressionando o mercado interno pela paridade de importação, explica. Então, o moinho, a indústria que vai comprar trigo, vê que se o produtor aqui no Brasil pediu um pouco mais caro, ele vai lá e busca na Argentina, que é mais barato, complementa. O preço do produto aqui no Brasil sempre tem que estar abaixo da paridade da importação e isso que vem pressionando o nosso mercado também. Aos 10 minutos para a 1, nós teremos hoje aqui a participação do Mauro Fernando. Mauro Fernando tem muito que nos falar, ele que é especialista na dupla Grenal. Falar o quê, né, Mauro? Isso lá 10 para 1. Falar o quê após esta rodada fatídica para o futebol gaúcho? Porque os resultados aqui, sábado, que toca virou esse Mirassol para o Grêmio.
perdeu novamente. O Mirassol me parece que jogou 4 partidas contra os gaúchos e fez 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Timezinho bem ajeitadinho, alguns jogadores conhecidos, Reinaldo do Grêmio, eles foram lá no Juventude, levaram o Negueba, o Chico Kim e fizeram o time. Aí está o Grêmio com uma folha de 21 milhões, o Internacional 15 milhões, gastaram e não fizeram time. O Fortaleza venceu 2-0 Vitória, a 6,5 fiasco do Inter com o Palmeiras 4-1. O Fluminense, ele perdeu para o Corinthians. Ontem o Bragantino empatou com o Sport, o Atlético, o Galo empatou com o Santos, o Juventude, depois de 28 anos sendo toca do Flamengo em Caxias, o Jacone, perdeu. Portanto, o Flamengo não ganhava do Juventude em Caxias há 28 anos, hein? São Paulo venceu por 1-0 o Botafogo. Tem jogo hoje, o horário é das 20 horas, tem Bahia e Cruzeiro. E a rodada que terá no próximo final de semana, vamos saber quem será o pior, o Inter ou o Grêmio. Tem Grenal no domingo às 5h30. Para sábado, 4 da tarde, Vitória vai enfrentar o Fluminense. 6h30, o Botafogo pega o Galo. 6h30 do sábado, o Ceará pega o Bahia. 9 da noite, sábado, Palmeiras pega o Fortaleza. E no domingo, atenção, 4 da tarde, Mirassol e Juventude, lá em Mirassol. Mirassol que é a grande sensação do campeonato. Ele entrou na competição para não rebaixar, está aí na vaga direta para a Libertadores. 5h30 do domingo tem Flamengo e Vasco, Clássico Carioca, e o Clássico Gaúcho, 5h30, jogo aberto pela televisão. RBS passa o Grenal, 5h30. 5h30 também o Sport com o Corinthians, 8h30 Santos São Paulo, 8h30 Cruzeiro Bragantino. Tudo isso será amplamente analisado pelo Mauro Fernando daqui a pouquinho. Agora nós estamos com 12h39, 20 graus de temperatura. Está chovendo aí fora, pessoal. Dá uma olhadinha. Tem um chuvisqueirinho aí. A previsão é até de tempestade nesta tarde aí. Vamos a uma rodada comercial. Daqui a pouco chega o jornalista José Renato Ribeiro. Você na Vale 99.1. O tempo todo, a toda hora, só dá. Vale FM 99.1. Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite, e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. Whats 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. 20 de setembro não é apenas história. É herança viva que atravessa o tempo. De geração em geração, a chama farroupilha se mantém acesa, lembrando que o Rio Grande do Sul é coragem, resistência e orgulho. Rio Grande do Sul, teu legado é eterno e teu futuro ainda maior. Uma homenagem da Sicredi Gerações para todos os gaúchos. Aproveite, barbaridade, a ganha-ganha Farroupilha. Tem promoção, tem desconto, tem vantagem no estado inteiro, che. E tem mais, 450 mil reais em prêmios. Mas corre, porque é só até 21 de setembro. Ganha-ganha Farroupilha, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Tem oferta, tem vantagem, tem desconto e promoção. Ganha-ganha Farroupilha, mas que baita tradição. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Informação com credibilidade, do jeito que você gosta de ouvir. Vale Notícias.
Meio-dia e 41, você na Vale de Cachoeira do Sul, 99.1, a rádio de toda a família. Agora, com uma temperatura de 20 graus, nós vamos ouvir o comentário, as informações do jornalista José Renato Ribeiro. Zé, hoje tem sessão da Câmara. Quais os destaques? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje à tarde, portanto, sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Nós temos em pauta alguns destaques. Entre esses destaques, o projeto de lei da vereadora Ana Paula Melo, que institui a política municipal de transparência ativa no âmbito da Prefeitura Municipal e do FAPS. Ainda nós temos outro projeto de lei, esse da Prefeitura, que institui a Comenda João Neves da Fontoura, dentro de Cachoeira do Sul. Já na hora do dia, há alguns pareceres favoráveis. O projeto da vereadora Adriana Paladino sobre a campanha para incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti no município de Cachoeira do Sul. Também algumas emendas modificativas, disposição sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2026, também requerimentos que estão na hora do dia, vários requerimentos, para falar a verdade, dentro da hora do dia, alguns pedidos de informações, esses pedidos de informações acolhendo o Tiacoli, ainda o Centro de Atendimento ao Autismo, mais uma vez o Tiacoli, em outro pedido de informações. Aliás, o Tiacoli gerando muitas dúvidas por parte dos vereadores, em diversos pedidos de informações dentro da hora do dia da sessão da Câmara de Vereadores de hoje. Indicações: a redistribuição de árvores na Praça Senhorinha Pilar Soares, a Pracinha Soares. O autor dessa indicação é o vereador Ricardo Machado. Ainda implantação de redutor de velocidade na rua Ismael Pereira. Essa indicação da vereadora Ana Luísa do Piqueri. Problemas em ruas, que é uma constante em demandas que chegam para a Câmara de Vereadores. O vereador Ian Rosa, numa indicação ao Poder Executivo para criar a política de gestão de recursos hídricos em prédios públicos. Também do Ian Rosa, o estudo de viabilidade para criar uma política de incentivo à reciclagem dos contêineres laranjas, voltada à ampliação da coleta seletiva e ao fortalecimento da consciência ambiental da população. E outra indicação, dessa vez o Felipe Faller, para a Prefeitura, determinando as secretarias e setores competentes maior atenção e planejamento na elaboração dos projetos de contratação de pessoal. São alguns destaques de hoje na Câmara de Vereadores. Muito bem. Chama atenção, Zé, um levantamento divulgado pela Prefeitura sobre o uso dos contêineres laranjas. Tem mais detalhes para a gente? Pois é, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que em 60 dias após a instalação dos contêineres laranjas, que são destinados a materiais recicláveis, foram retiradas do fluxo de resíduos comuns 28 toneladas de materiais recicláveis. Eu vou repetir esse número, em 28 toneladas. Na avaliação da Prefeitura, a medida trouxe economia aos cofres públicos com a redução dos custos de coleta, transporte e destinação final, além de gerar renda para as cooperativas locais responsáveis pela comercialização desses materiais. No total, a soma entre a economia pública e o faturamento das cooperativas já alcançou R$ 34 mil nesse período inicial. O valor, ainda acentuou a Prefeitura, deve girar no comércio local, buscando também fomentar novos investimentos e fortalecer a economia cachoeirense. A nota divulgada pela Prefeitura ainda enaltece o ganho ambiental, com menos resíduos no meio ambiente e mais sustentabilidade para o futuro. É como termina essa nota divulgada pela Prefeitura sobre esse levantamento
do uso dos equipamentos em Cachoeira do Sul. Muito bem. E o prefeito Balardim vistoriou obras da rua coberta que será entregue até o final do mês. Zé Renato, qual é a avaliação que se faz? Certamente é uma impressão que vai sendo debatida no decorrer dessa semana. Ela foi realizada ainda na sexta-feira, quando o prefeito Balardim realizou essa série de vistorias em 3 obras, né, que estão em andamento em Cachoeira. A segunda fase da Rua Coberta, a Feira Livre e a revitalização do Campo do Bahia. Todas essas obras estão sendo executadas pela empresa DM Construções com recursos do governo federal. Ele esteve acompanhado pela equipe da Secretaria de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação e percorreu os canteiros de obras com o objetivo de verificar o andamento de serviços e alinhar os próximos passos com a empresa responsável, que se comprometeu a dar maior agilidade aos trabalhos e cumprir os prazos acordados com o município. Durante essa vistoria na Rua Coberta, ainda estiveram presentes representantes da Secretaria de Cultura. Esse espaço deve ser utilizado para a realização da tradicional Feira do Livro, prevista para o mês que vem, né? Para o mês de outubro. Existe uma grande expectativa em relação a essa obra da Rua Coberta, portanto, em Cachoeira do Sul. Repito, no decorrer dessa semana, essa impressão, né, por parte desse grupo que realizou a vistoria deve tomar outras formas, né, num saldo melhor delineado, até para que se possa apontar, né, a sequência na conferência desses trabalhos. Muito bem, muito obrigado, José Renato Ribeiro, sempre com as suas informações aqui, neste horário, no nosso Vale Notícias. Um programa para Óticas de Franceschi. O Hilton, 1h30, hoje aqui, preparou já a sua pauta e vem assunto muito forte, hein? 1h30. Hilton de Franceschi aqui no estúdio. Estamos também para Pitbull Lanches. Bateu aquela fome? É só ligar o 997-847976 ou 3723-5005. Pitbull Lanches na Ernesto Alves 900, ao lado da Rede Super. É só ligar que estará lá o Luciano Deporte e sua equipe para melhor atendê-lo. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidados e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui, cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes, cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Contato pelo fone WhatsApp, o 3723-1218. O endereço é na Júlia Castilho, 59, em frente à Praça Honorato. Ricardo Rapete Moreno, responsável técnico, CRO 19620, EPAO 2878. Agora vamos saber como foi o fiasco do final de semana no futebol. Mauro Fernando, boa tarde, Mauro. Muito boa tarde, Protásio, boa tarde aos ouvintes do programa, boa tarde ao Vonei na mesa. Olha, final de semana nada agradável para os times gaúchos. Os 3 times que entraram em campo neste final de semana acabaram sendo derrotados pelos seus adversários. E o pior deles, claro, foi o Internacional, que em seguida vamos falar sobre esse jogo, Protásio. Pois é, Mauro. Os 3 perderam, Mauro. Tá mal o futebol gaúcho, né? 3. Olha, vamos começar pelo jogo que iniciou às 16 horas, o Grêmio. Olha, o Grêmio perdeu para o Mirassol na Arena pelo placar de 1-0. E com essa derrota, o Grêmio ocupa a 14ª colocação com 25 pontos. Também temos desfalque aí, olha, no Tricolor, porque a partir de hoje tudo é Grenal. O Tricolor, então, olha só, entrará em campo no próximo final de semana contra o seu rival Internacional pelo Clássico 448. E tem o titular Bright White, o Bright White que preocupa para a sequência da temporada. O atacante foi substituído no segundo tempo na partida contra o Mirassol neste sábado, na Arena em Porto Alegre. O camisa 22 sentiu dores no tornozelo esquerdo após a disputa de bola com o zagueiro James e caiu no gramado.
a partida estava 1-0 para o time paulista. Ele foi atendido e logo constatado, então, previamente, uma lesão em seu ligamento. Olha só, hein? Vamos ver o que pode acontecer com o Bratislava. Segunda nota, é fato que ele será operado e, portanto, não jogará o próximo jogo no Grenal. Ele teve, olha só, a nota que saiu foi que o Departamento de Saúde e Ciência do clube informou que o atacante Martin Bratislava sofreu uma ruptura de tendão do Aquiles na perna esquerda durante o segundo tempo. E por isso, então, terá que passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Essa semana, então, ele terá que fazer uma cirurgia. Isso preocupa muito para o Clássico Grenal e também as próximas partidas do Grêmio, que está ali beirando a zona de rebaixamento, Protásio. A Mauro é o terceiro jogador do Grêmio que só volta o ano que vem, né? O Grêmio está virando um time de DM. Pois é. Só departamento médico. Incrível isso. Do Grêmio deu, Mauro. Agora vamos por outro fiasquento, o Inter. Bom, vamos falar agora então nesse placar elástico aí do Palmeiras, 4-1, o jogo se deu como finalizado no primeiro tempo, após a perda pelo placar de 4-1 lá em São Paulo, no Allianz Parque, no sábado. Agora é tudo Grenal. O Internacional, então, preocupa os seus torcedores. O Internacional inicia a semana com os treinos e olhos voltados para o Grenal 448, que está marcado para domingo às 17h30 no Beira-Rio. O técnico Roger Machado comandará, sim, ele não foi demitido. Roger Machado continua no comando do Internacional até domingo, e aí sim, depois, nas próximas semanas, iremos ver o que irá acontecer. Então, Mauro, ele faz trabalho... Oi. Sabe quem é o queridinho da direção, se cai o Roger? o Odair Helma. Vou te contar uma historinha. 2015, mês de agosto, o Inter demitiu na semana do Grenal o Diego Aguirre, né? Sim. Tá lembrado. Quem é que foi treinador do Inter quando levou 5? O Odair Helma. O treinador do Grêmio era o Roger, né? Qual é o Roger Machado? É muito difícil o Grêmio e o Inter demitirem ou o Mano ou o Roger até o domingo. Aí eu acho que eles vão buscar um empatezinho lá para ninguém perder o emprego. É que a dupla Grenal não se encontra. Realmente foi decepcionante. O Inter pelo menos ganhou o segundo tempo, foi 1-0, né? Isso, o Internacional então acabou tomando 4-0 no primeiro tempo. Após voltar ao intervalo, o Inter acabou marcando um gol polêmico, mas foi comprovado pelo VAR, então validado para não sair tão feio lá do Allianz Parque. Bem, só mais uma aqui sobre o Internacional. Olha, também o Inter, durante a janela de transferência, o Colorado negociou atletas importantes como o Ené Valencia e o Wesley, juntamente para evitar problemas financeiros no futuro. Apesar da maioria das janelas internacionais já estarem fechadas, novas negociações podem ainda ocorrer. Bem, temos o Juventude. O Juventude também que jogou contra o líder do Campeonato Brasileiro, Protásio. Não perdia para o Flamengo há 28 anos em Caxias, sabe? Isso mesmo, hein? Olha, 28 anos, então ele não a perdia e acabou tomando 2-0 no Alfredo Jaconi e permaneceu então aí na 18ª colocação com 12 pontos, Protásio. Olha, é incrível isso. O time gaúcho nenhum venceu no Campeonato Brasileiro deste final de semana. Eu tenho aqui alguns resultados, Protásio, dos jogos. Então, o Internacional acabou perdendo, depois tivemos aí Ceará e Fortaleza no sábado. O Fortaleza venceu pelo placar de 2-0 vitória. O Fluminense acabou perdendo por 1-0 para o Corinthians. O Sport e o Red Bull ficaram no 1-1. E o jogo polêmico lá no Mineirão, Atlético Mineiro e Santos, aquela polêmica do Neymar, que o Neymar sofreu uma lesão e os torcedores já estão dizendo que o Neymar agora não quer mais jogar, só quer ficar lesionado. Que loucura, né? É verdade. Não, olha, é complicado. E o Juventude, então, acabou perdendo pelo placar de 2-0. E como tu dissesse nos comentários ali iniciais, antes de eu entrar no ar, que hoje também tem um jogo aí que encerra essa rodada. E a partir de agora, então, vamos para o Clássico Grenal, domingo, mas durante a semana nós iremos atualizar a dupla Grenal com esse jogo 448 domingo, para vermos quem é o melhor entre eles, ou para dizer o pior, né? Pois é, tem um jogo atrasado quarta-feira, me parece, Mauro. Eu acho Sim, que mas Mirassol... esse jogo é atrasado, mas aí depois
tudo volta daí ao final de semana. Mas Mirassol, vamos informar agora durante a semana. Joga em casa com Juventude. A tendência, não sei, Mirassol faz uma campanha espetacular. Que timezinho. Vai estar incomodando ali na ponta de tabela, né? O Mirassol, ninguém dava crédito para ele, tá vindo devagarzinho, formou um time, buscou jogadores daqui, dali, e tá se encaixando. Negueba, Chico Kim do Juventude e o Reinaldo do Grêmio. Não, e falar em Reinaldo no gol de ontem, é sempre ou ele marca gol ou ele faz lances pro gol, né? Ele já tem vários gols de pênalti, né, Mauro? De falta também. E não era um jogador ruim no Grêmio, ele não sabia marcar. Pois eu não entendo, Protásio. Os jogadores vêm pro Grêmio aqui, não gostam de futebol. Aí até aquele, como é que é o nome dele? Deixa eu me lembrar, que era carequinha. Tassiano. Lembra do Tassiano? Tava no Bahia. Pois é. Aí o Tassiano saiu do Grêmio e começou a marcar gol. Não dá, a gente aqui não conseguimos entender o que acontece com esses jogadores, né? Pois é, Mauro. Então é isso, né? O Grenal fim de semana. É isso aí. Durante a semana a gente informa e vemos com mais atualizações até sexta-feira, com essa função aí do clássico Grenal, para ver se vai cair o treinador ou não, mas é provavelmente que quem perder deixará o cargo neste domingo. O Mano corre risco também, Mauro, na tua opinião? O Mano sim, o Mano e o Roger, né? Quem perder provavelmente aí não estará no cargo a partir do dia 22. Tá bem, Mauro, bom trabalho aí à tarde, tá? Muito obrigado. É isso aí, então, bom trabalho para você também, fica todos com Deus e voltamos amanhã com mais informações da dupla Grenal e do esporte aqui na Rádio Vale FM. Mauro Fernando com as informações da dupla Grenal e do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos a 2 minutos da 1h, você na Vale, a rádio para toda a família. Está chegando aí os indicadores, você quer saber o preço do boi gordo, magro, arroz, feijão? Eu sei que está tudo muito caro. Vamos ouvir os indicadores? Tá bom. Daqui a pouco eles estão somando para ver os preços de hoje. Olha, o tempo instável deve marcar a semana em Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho nós temos a chamada da previsão do tempo e eu repasso com uma abrangência melhor. São 21 graus agora, 21 graus de temperatura. Nós estamos aí aguardando os indicadores aqui na 99.1, que irá ativar o Vale Fazer o Bem. 15 de outubro, você saberá da nossa campanha 2025. Vale Fazer o Bem. Tenho certeza que muitos irão participar, principalmente aqueles ouvintes que se identificam como ouvintes do programa aqui Vale Notícias. Muito obrigado. Tá prontinho? Então, tá. Indicadores, indiquem. Indicadores agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em setembro registraram alta nos Estados Unidos na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $10,25 por bushel ao final do dia. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$ 130,50. Goiás, Rio Verde, R$ 120. Paraná, Marechal Cândido Rondon, também 120. Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, 125. E Rio Grande do Sul, não me toque, R$ 124 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Ubiratã, R$ 52. Mato Grosso, Tangará da Serra, R$ 48. E Goiás, Jataí, R$ 54. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em setembro eram negociados ao final da sexta a R$ 305,10 por arroba. Mercado físico. Rio Grande do Sul, São Borja, média semanal, R$ 10,50 por quilo. Café.
Cotação ao final da sexta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para setembro. 410,65 cents de dólar por libra-peso. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de 60 quilos do café arábica com entrega prevista para dezembro. 484 dólares e 90 cents. Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 no mercado físico. Minas Gerais Patrocínio, R$ 2.395. Bahia Região Oeste, R$ 2.305. E São Paulo Franca, R$ 2.460 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma, por arroba, Mato Grosso Sorriso, R$ 115,69 e Bahia Região Oeste, R$ 135,67. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo no mercado físico. Paraná, Pato Branco, R$ 74,00 e Rio Grande do Sul, Nonoai, R$ 70,00. Arroz. Valores no mercado físico. Bahia, região oeste, R$ 76,00 por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 63,00 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Obrigado, Diego Brião, da Agência Rádio Web, sempre com as suas informações importantíssimas aqui no nosso Vale Notícias. Você está com a 99.1, a rádio de toda a família. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha o tempo. Segundo a Metsul Meteorologia, o tempo para a semana que se inicia indica instabilidade em boa parte do Rio Grande do Sul, assim como a elevação da amplitude térmica. Hoje e amanhã, um centro de baixa pressão deve trazer chuva às terras gaúchas, com maior volume esperado para a noite de hoje. Para quarta-feira, dia 17, promete ser um dia com sol entre nuvens e temperaturas agradáveis em Cachoeira do Sul. Já a partir da quinta, há possibilidade de pancadas isoladas de chuvas em Cachoeira. O clima deve se estender até o próximo sábado, o dia do gaúcho, 20 de setembro. A temperatura no momento é de 20 graus. Tempo instável com chuvas nesta tarde. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94.
Aproveite, barbaridade, a ganha-ganha Farroupilha. Tem promoção, tem desconto, tem vantagem no estado inteiro, che. E tem mais, 450 mil reais em prêmios. Mas corre, porque é só até 21 de setembro. Ganha-ganha Farroupilha. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Tem oferta, tem vantagem, tem desconto e promoção. Ganha-ganha Farroupilha, mas que baita tradição. Por trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui, no Rio Grande do Sul, que produzimos mais de 70% do arroz do Brasil. Um orgulho que vai do campo à mesa de milhões de pessoas, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz e Governo do Rio Grande do Sul. No mês do cliente, quem ganha o presente é você. Precisa de uma ajuda no orçamento? Com o crédito pessoal da Via Certa, você contrata rápido, paga em até 24 vezes no cartão e ainda tem até 45 dias para começar. Simule agora 519-9500-2619 ou visite nossa loja na Júlio de Castilhos 507. Via Certa, para resolver ou realizar, sempre ao seu lado. Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM, _99.1. Vale FM 99.1. A 99.1 atualiza você das principais informações no programa Vale Notícias. A informação no seu rádio. Meio-dia não, mais uma hora. Meio-dia já foi 1h, 7 minutos, 21 graus de temperatura. Você na rádio de toda a família, Vale 99.1. A professora Melina Fachin, diretora do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, filha do ministro Edson Fachin, foi vítima de um ataque na última sexta-feira, 12. Ao deixar a universidade, ela foi abordada por um homem não identificado que a chamou de lixo comunista e a atingiu com uma cusparada. A agressão foi descrita como covarde pelo marido de Melina, o advogado Marcos Gonçalves, em uma publicação nas redes sociais. A professora não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Marcos Gonçalves assinou o ataque ao evento tumultuado que havia, associou melhor, o ataque ao evento tumultuado que havia acontecido na universidade dias antes. A Universidade do Paraná cancelou, tudo bom, o evento organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro. E estudantes tentaram impedir a entrada dos palestrantes, que gerou provocações e ataques verbais. A violência e intimidação, Marcos Gonçalves afirmou que a agressão à sua esposa carrega as assinaturas de todos aqueles que protagonizaram mais um episódio de provocação, tumulto e desrespeito às instituições. O Centro de Estudos da Constituição do Paraná repudiou o ataque em nota, classificando como um ato de violência física, verbal e uma clara tentativa de intimidação por ato covarde que atinge os valores de liberdade e democracia. Foi agredida, então, e ofendida a filha aí do ministro gaúcho, né? Edson Fachin. 1h10, 21 é a temperatura. Agora a agência Rádio Web com Rural. O deputado estadual Elton Weber protocolou o projeto de lei que cria o ProLeite RS, Programa Estadual de Incentivo à Produção Leiteira. Conforme o parlamentar do PSB, a proposta tem como objetivo melhorar a competitividade do setor. Ele destaca uma medida que considera estratégica: o subsídio integral dos juros de financiamentos bancários contraídos pelos agricultores que vão participar do programa. Pela proposta, o Estado vai ser responsável pela cobertura total dos juros sobre as operações financeiras. A reportagem perguntou o que isso significa na prática. Com a resposta, o deputado Elton Weber.
Na prática, isso quer dizer que se você pegar um financiamento para comprar máquinas e investir em genética, infraestrutura, matrizes ou tecnologias no setor, não vai pagar nada de juros. Só o valor principal. É um alívio no bolso e um incentivo de verdade para seguir na atividade. E por que isto é urgente? Porque em 10 anos o número de produtores de leite do nosso estado caiu de mais de 84 mil produtores para menos de 29 mil. A produção está se concentrando em poucas mãos e isto ameaça o futuro da agricultura familiar e da economia rural. De acordo com o texto, poderão aderir ao programa os produtores enquadrados na Lei Federal número 11.326 de 2006. Entretanto, eles precisam estar há pelo menos um ano na atividade leiteira, ter acesso a crédito via Pronaf ou Pronamp e também permanecer na produção leiteira durante o período do financiamento. A proposta agora começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Gaúcho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Ok, Christian, muito obrigado pela participação. Alguns destaques do jornal 0 Hora desta tarde. Engenheiro suspeito de causar prejuízo de 300 mil no Rio Grande do Sul é preso em Bé. O profissional foi contratado para a construção de um pavilhão, mas nunca iniciou a obra, esqueceu de começar a obra. Quem são os brasileiros da Champions League 2025-2026? Também como destaque, concurso para professores sem concorrência divulgada. Densidade é de até 68 candidatos por vaga. Mergulhadores recuperam os primeiros objetos do navio gêmeo do Titanic, da costa da Grécia. Ainda como destaque, Duque de Caxias, como o militar acabou com a República Rio-Grandense. Grito de Dolores, Sheinbaum escreverá uma página histórica para as mulheres do México. Governo Trump restringe vistos para a ONU e Brasil pode abrir disputa. França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema. Por que o agente secreto vai levar o Brasil de volta ao Oscar de melhor filme internacional? Destaques do Jornal 0 Hora da tarde desta segunda-feira, 15 de setembro. Agora, 1h14. Nós temos a política através da agência Rádio Web. Lembrando que 1h30 estará aqui ao vivo no estúdio, o Hilton de Franceschi. A semana após condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal promete ser de muitos embates e pressão. Embates entre oposição e governo no plenário da Câmara e pressão da base bolsonarista em cima de Hugo Mota para pautar o projeto de lei da anistia. A proposta sequer foi apresentada formalmente, ou seja, não se sabe o teor de qual projeto poderia ser levado à votação no plenário da Casa. De todo jeito, o líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, diz que há votos para aprovar a anistia e tem esperança de que a matéria entre na pauta já nos próximos dias. Estou com muita fé e esperança, apesar dele nunca, em momento nenhum, ter dado a palavra, mas estou com muita fé e esperança e o meu sentimento diz que na terça-feira ele, presidente Hugo Mota, pautará para a gente poder votar na semana que vem, finalmente, a anistia. Mas o embate com a base governista deve ser grande. Para apoiadores do governo Lula, o julgamento no STF enterrou qualquer chance de avanço do PL da anistia. O líder do PT, Lindbergh Farias, acredita que votar a anistia seria confrontar o Supremo Tribunal Federal. Que essa história de anistia esteja definitivamente enterrada. Seria um ato de confrontação ao Supremo Tribunal Federal. Além da anistia, outros temas importantes entram no radar do Congresso. A Câmara precisa votar a medida provisória que garante gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda. Já na pauta econômica do governo, o que deve ganhar força é o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Para o deputado Rui Falcão, do PT, a proposta corrige distorções históricas. 16 milhões e meio de pessoas não pagarão imposto e nós esperamos que se aprove como compensação
a taxação dos super ricos nessa primeira fase da reforma tributária. Além desses temas, o plenário também deve discutir mudanças no licenciamento ambiental, prisão preventiva e benefícios para entregadores de aplicativos. A expectativa é de uma semana de muitos trabalhos no plenário da Casa, bem diferente da semana anterior. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Muito bem, Yuri, obrigado pela participação. Olha, em entrevista hoje pela manhã, no programa Vale Informação, a diretora do SENAC fez uma avaliação do feirão de empregos. A Prefeitura de Cachoeira, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS-Cine, comemoraram o resultado do feirão de empregos na sede do SENAC, realizado na última semana. Com o objetivo de aproximar empresas com vagas abertas e pessoas em busca de uma colocação no mercado de trabalho, a iniciativa viabilizou 337 atendimentos, com a participação de 10 empresas que ofereceram cerca de 40 vagas de emprego. A diretora do SENAC, Alessandra Santos, como disse, participou do programa Vale Informação da Rádio Vale 99.1 na manhã de hoje. Programa que iniciou 7 e teve seu término para as 9 horas, ampliando a avaliação sobre o setor. Além da chance de participar de processos seletivos, os candidatos também tiveram acesso a oficinas gratuitas de capacitação, como a de confecção de currículos e de comportamento em entrevistas de emprego. Agora, 1h18, 21 graus de temperatura. Nós vamos novamente com a Agência Rádio Web, que faz o seu Giro Internacional. Giro Internacional. Adriana Brandão. Paris, 15 de setembro de 2025. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. Catar pede que a comunidade internacional pare com a política de 2 pesos e 2 medidas em relação a Israel antes da abertura da cúpula de líderes árabes e muçulmanos destinada a condenar os ataques israelenses contra o país. A reunião acontece nesta segunda-feira em Doha e deve votar uma resolução condenando Israel também pela guerra em Gaza. O ataque israelense contra o Catar na semana passada visou dirigentes do Hamas que estavam no país. Antes do início do encontro, o presidente iraniano pediu aos países muçulmanos para romper as relações diplomáticas com Israel. A cúpula de Doha acontece enquanto o secretário de Estado americano Marco Rubio visita Israel. Rubio se reúne nesta segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O encontro visa discutir as consequências do ataque israelense contra os líderes do Hamas no Catar e seus impactos nos esforços americanos para estabelecer uma trégua em Gaza. A visita de Rubio é uma demonstração de solidariedade dos Estados Unidos a Israel, uma semana antes de uma cúpula liderada pela França e pela Arábia Saudita nas Nações Unidas, destinada a promover o reconhecimento internacional do Estado da Palestina. O assassino do influenciador conservador americano Charlie Kirk teria uma ideologia de esquerda e vivia como uma pessoa transgênero. Os detalhes revelados pelo governador de Utah podem acirrar ainda mais o debate político nos Estados Unidos. Tyler Robinson está detido e deve ser oficialmente indiciado nesta terça-feira pela Justiça americana. A extrema-direita confirma avanço na Alemanha ao vencer eleições municipais realizadas nesse domingo. Já bem implantado nos estados do leste do país, o Partido Alternativa para a Alemanha foi um dos grandes vencedores na votação na Renânia do Norte, o maior estado populoso da Alemanha no leste do país. A sigla triplicou sua votação em relação às últimas eleições. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Muito bem, obrigado, Adriana Brandão, da agência Rádio Web. O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, o BABM, com sede em Cachoeira do Sul,
realizou sábado uma ação de fiscalização que resultou na apreensão de 3.500 metros de rede de pesca no rio Jacuí. A operação ocorreu no trecho compreendido entre localidade da Bexiga, da divisa entre Cachoeira e Rio Pardo e Passo da Barca. As patrulhas terrestres aquáticas da brigada abordaram 6 pessoas, 2 embarcações, 2 acampamentos e 3 veículos durante a fiscalização. As redes recolhidas eram de diversas malhas, não possuíam identificação e estavam dispostas de forma irregular, chegando a ocupar mais de 1/3 do leito do rio. 1h21, nós vamos a um intervalo comercial e já voltamos. Segunda e terça imbatíveis Tischler, ofertas imperdíveis. Requeijão Tirol 180 gramas cremoso, 7,29 no clube, 4,99. Leite Terra Viva 1 litro integral semi ou desnatado, 4,99 no clube, 3,89. E atenção para a super oferta. Queijo mussarela fatiado quilo 39,90 no clube, 27,80. Aproveite. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidado e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Fone WhatsApp 3723 1218. Rua Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico, Ricardo Rapete Moreno. CRO 19.620, EPAO 2878. Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. Whats 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale Notícias. Meio-dia com 25 minutos, 21 graus de temperatura. Você está na Vale, aqui Vale Notícias, até as 2 horas. Daqui a pouquinho já está no estúdio, começa o Hilton de Franceschi, uma importante pauta no nosso ponto de encontro da 1h30. Estamos aqui para Pitbull Lanches. Teleentrega pelo telefone 997847976, 3723-5005. Endereço muito fácil na Ernesto Alves 900, ao lado da Rede Super. Ligue e estará lá o Luciano Deporte e sua fantástica equipe. Óticas de Franceschi, a nossa visão é cuidar da sua. Também conosco a Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes. Endereço muito fácil, da Júlio 59, em frente à Praça Honorato. O responsável técnico é o Ricardo Rapete Moreno, o CRO 19620, EPAO 2878. Nós vamos novamente com a Agência Rádio Web,
O tema chuvas. Através do programa Fundo a Fundo, o governo do Rio Grande do Sul está garantindo recursos para que os municípios gaúchos melhorem os sistemas de proteção às cheias. Desde sua implementação, o programa já destinou mais de 373 milhões de reais para as prefeituras de Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Novo Hamburgo e Pelotas. As cidades estão entre as que tiveram sistemas mais danificados durante as enchentes de 2024. Secretária em exercício da Reconstrução Gaúcha, Ângela de Oliveira, explica que, além da destinação de dinheiro, o governo do estado também tem dado suporte técnico na recuperação. Muitos municípios, especialmente os da região metropolitana, tiveram as suas estruturas afetadas. E a gente fala aqui de casas de bomba, diques, contenções, comportas, rede de drenagem, macrodrenagem. Essas estruturas que já estavam dimensionadas, já estavam com o seu dimensionamento ele um pouco defasado, elas sofreram danos e precisam ser prontamente recuperadas. Por isso, o programa Fundo a Fundo da Reconstrução tem por objetivo apoiar os municípios no financiamento e no melhor desenho técnico, inclusive, da recuperação dessas estruturas. Os recursos foram repassados aos municípios via Fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS. O dinheiro atende diversas ações de combate às cheias, como drenagem, hidrojateamento, qualificação de casas de bombas, melhorias em barragens, reestruturação de diques, manutenção de comportas, entre outras. Ângela Oliveira explica como serão os próximos passos no atendimento aos municípios. Os próximos passos envolvem a manutenção do diálogo com os municípios, através das nossas equipes técnicas, já realizaram mais de 40 reuniões, 39 reuniões com os municípios, além do diálogo pleno que é feito o avanço do encaminhamento das propostas para o Comitê Gestor do FUNRIGS. Então, temos expectativa aí de um bom endereçamento nas próximas semanas de aprovações para o Fundo do Plano Rio Grande. Entre os 5 municípios já atendidos, Canoas foi quem recebeu a maior parte dos recursos, totalizando 179 milhões e 700 mil reais. Na sequência vem Porto Alegre, com mais de 171 milhões e meio de reais, Pelotas com 13 milhões, Eldorado do Sul, que recebeu 6 milhões, e Novo Hamburgo, que teve disponibilizados 2 milhões e 800 mil reais. Novos recursos devem ser liberados nos próximos meses para as cidades de Alvorada, São Leopoldo, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Esteio, Viamão e Rio Grande. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Muito obrigado, Eduardo Amaral. Obrigado, Agência Rádio Web. Temos 21 graus de temperatura, 1h com 29 minutos. Estamos abrindo o nosso ponto de encontro. A segunda-feira é o dia do Hilton de Franceschi, que já está aqui no estúdio. Boa tarde, Hilton. Tudo bem? Boa tarde, Protásio. Boa tarde aos ouvintes. Nós poderíamos falar hoje, numa segunda-feira chuvosa, de muitos assuntos. Podíamos falar, por exemplo, da reação do prefeito às derrotas. Na sessão da Câmara. Eu lembro, Hilton, tu falou lá de Vitória, a segunda, 1h30, totalmente contra o rotativo pago. Contra o rotativo pago. E às 18 horas, na sessão extraordinária, os vereadores não aprovaram o projeto. Não aprovaram, e acho que fizeram muito bem para a cidade não aprovar, por todas as razões que eu coloquei. É assustador hoje, quando tu sai no centro da cidade, tu vê o número de vagas em aberto. Nunca, eu não lembro de um outro momento da história, com tantas vagas em aberto, em todos os lugares do centro. Eu tive trabalho de percorrer as ruas e contando só as ruas principais. E por que será, Rio? Há uma crise. Há uma crise. E natural, não apenas pelos últimos acontecimentos na relação Brasil e Estados Unidos, que isso vai afetar muito a economia do Brasil e, evidentemente, Cachoeira dentro desse contexto, mas nós vivemos uma crise da agricultura já há bastante tempo. E isso está refletindo de forma muito pesada no município, que é um município totalmente agrícola, né? Agrícola, ou muito agrícola. E então nós estamos vendo, eu te confesso que isso me assusta, de ver o número de vagas em aberto. Isso significa que os carros não estão circulando, não estão parando,
E se em outros momentos não tinha, hoje seria um péssimo momento aprovar o rotativo pago com tantas vagas em aberto. Não passou o rotativo e não passou o FAPES também, né? E podíamos falar sobre isso, repercutir sobre isso, podíamos repercutir sobre as reações do prefeito a esses dois projetos. Podíamos falar hoje da Ponte do Fandango, por exemplo, e na iminência da interrupção do trânsito e o que isso vai implicar na economia do município também. Mas eu queria, Protásio, falar porque é um assunto que nós não podemos deixar de fazer uma grande reflexão, que é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, as pessoas perguntam o que ocorrerá ou o que poderá acontecer. Pois é, eu não quero aqui fazer um juízo de valor, nem manifestar uma opinião se estava certo ou errado, se foi justo ou injusto. Eu quero fazer alguns questionamentos, por exemplo. Esse é um fato histórico relevante da história do Brasil. E vai fazer parte dos livros de história por um século. Daqui a 100 anos, os livros de histórias que estarão sendo vendidos nas escolas vão contar essa história, esse período da política no Brasil. Pois é, nós temos às quartas-feiras o professor Jefferson Selbach, que é de História. E gostaria de saber que história será contada. É isso. E é isso como professor de História, porque sou professor de História também. E eu queria colocar justamente essa interrogação, esse questionamento, esse tipo de preocupação. Como é que será contada essa história? Porque hoje, há aqueles que vibraram e vibram com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqueles que sofrem com os 27 anos aplicado ao ex-presidente. Nós estamos vivendo essa história, esse momento. E eu queria que todas as pessoas que acompanham, que entendem isso, estão vivendo um momento muito importante da história do Brasil. E então, como os livros vão abordar essa história? Os livros e eu lembro quando dava aula de História, especialmente no Colégio Marista, todos os anos vinha uma lista de livros e eu tinha que escolher qual é os livros que seriam oferecidos para determinadas séries. Né? E agora, isso tem que ser levado em conta. Que história vai ser contada? O Bolsonaro como um bandido, alguém ele injustiçado. De que forma vamos contar essa história? Bolsonaro terá um busto em praça pública? Ele terá estátuas nas praças? Alguém que possa achar, não, como assim, Hilton? O cara acabou de ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e está falando que ele pode receber bustos e estátuas em praça pública. Eu quero lembrar que nós tivemos Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deu um golpe em 1937. Ele não sugeriu um golpe, ele não preparou um golpe, ele deu um golpe de Estado em 1937. Ele governou por 45 anos o país. E o Getúlio Vargas não só tem bustos em todas as praças, ou em grande parte das praças, tem nome de cidades, Getúlio Vargas. Nós temos uma série de ruas chamadas de Getúlio Vargas. Nós temos escolas chamadas Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, presidente do Brasil, deu um golpe no Estado. Ele acabou com as instituições. E por 15 anos ele governou. Então, o que tem de estranho eu achar que o Bolsonaro possa, a partir de agora, ser homenageado nessas datas todas, como foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas terminou em 1945 o seu mandato como ditador e ele era conhecido como o pai dos pobres. Ele criou as leis trabalhistas. Então, o representante dos pobres deu um golpe. E é homenageado. Tanto que ele voltou depois, em 1951, aclamado pelo povo. Numa eleição direta, ele foi eleito. Então, quem disse que o povo é contra um processo ditatorial?
Vocês tinham acabado de sair em 45, 51, já elegeram o mesmo que deu um golpe de Estado. Aí em 54 ele se suicidou. Então, nós precisamos entender isso como fator determinante para nós criarmos uma cultura no nosso eleitorado que vem daqui para frente. Se a esquerda pensa, a mesma que festeja hoje a prisão de Bolsonaro, eles pensam que estão livres de Bolsonaro. Não. Pode ter certeza que o Bolsonaro vai estar presente e muito presente nas próximas eleições. Não fisicamente, não ele concorrendo, mas a imagem dele vai eleger o próximo presidente. Ou muito provavelmente isto. Pelo menos não se tem dúvida do quanto ele será influente na próxima eleição. Então a imagem daquele condenado hoje na tentativa de um golpe vai ajudar a eleger o próximo presidente do Brasil. Então isso nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer um exercício de raciocínio. Por que isso? Como isto, né? Se eu estou dizendo aqui, isso é história, que o mesmo que deu um golpe de Estado em 37, ficou 15 anos e depois se elegeu democraticamente. Então dizer agora que Bolsonaro, condenado a 23 anos, a 27 anos e 3 meses, ele poderá ser decisivo nessas eleições, me parece não ter nada de estranho. O que eu apenas lamento que eles passam a ser, apesar dessas atitudes, eles passam a ser exemplos, serem seguidos por muitos e muitos eleitores. Então, como os livros vão contar essa história? Foi um julgamento justo? Foi um julgamento justo? Exemplar, como se viu isso em tantas manchetes aí de jornais. Tivemos muito próximo de uma ditadura, de um golpe. E que esta punição de 27 anos e 3 meses vai servir como exemplo para que nunca mais alguém pense em dar um golpe de Estado. Será, Protásio? Será mesmo que isso vai servir como exemplo? E nós sabemos que uma condenação dessa tem consequências, né? Tem inúmeras consequências. Eu gostaria que as pessoas tivessem isso como um exercício para umas próximas eleições. Mas, como é dito que isso foi exemplar, que isso é justo, mas nós tivemos o voto do ministro Luiz Fux. Pois é. Bem diferente, né? O ministro Luiz Fux... O único de carreira também, né? O único juiz de carreira. Os outros são advogados. O único juiz de carreira proferiu um voto que levou 13 horas para justificar o voto. Só este voto dá um livro ou muitos livros. E se esses livros contarem, e se esses livros forem escritos contando da forma como o ministro Luiz Fux contou, é uma outra história. É uma outra história muito diferente. E ele teve à sua frente os mesmos fatos, as mesmas provas, as mesmas histórias contadas que os outros ministros tiveram. E ele teve uma posição exatamente o contrário. Que história nós vamos contar daqui para frente? Que STF é esse, né? Exato. E aí eu pergunto assim, como o mundo dá voltas. Quem foi um dos julgadores que condenou o Bolsonaro? O que até ontem era advogado de defesa do presidente que foi condenado, preso por uma série de crimes amputados a ele e uma turma toda que o rodeava. Esse advogado, que não passou num concurso público, que por acaso ele estaria nesse lugar hoje para julgar o principal inimigo político, e acho que até pessoal, do Lula, esse cara foi indicado pelo Lula para estar no lugar hoje para condenar o seu maior inimigo. Parecia um mecanismo, né? Mas e como se entende isso na justiça? E como se entende isso na justiça? Né? Os juízes que julgam, que definem a vida de um cidadão, claro, mas também a vida
política do país, eles são indicados por políticos. E é claro que o juiz, o Zanini, ele é ser humano, ele estava dotado de emoções, né? Ele tinha sentimentos por tudo que ele passou quando da condenação do Lula, toda a condenação que houve, e fica aqui que as pessoas entendem que ele não foi absolvido, né? Apenas houve uma anulação do processo todo, mas ele não foi absolvido, ele foi condenado, ele foi preso. E é claro que, e estimulado, claro, pelo Bolsonaro e pela sua turma, né? Festejaram também na época. Então é claro que esse ministro, como ser humano, ele trazia todo esse peso, essa carga com ele também. E essa pessoa, com tudo esse histórico, ele estava apto realmente a fazer um julgamento independente. Justo. Então, será que a história vai contar isso? Será que a história vai fazer isso, um contexto para contar isso? Para que não seja apenas... Foi 4-1 a votação. A grande maioria decidiu por prisão do ex-presidente. Se a história contar todo esse contexto, as pessoas podem ter outro entendimento. E eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em política. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo como City Manager, gerente de cidade. E nessa pós-graduação nós tivemos que fazer alguns trabalhos, como se fôssemos presidente, governador ou prefeito de alguma cidade. E um dos trabalhos feitos foi sobre os presídios. E lá estava muito claro, os presídios não foram criados para punir. O presídio não é uma forma de punição às pessoas que cometem delito e erros. O presídio é um lugar para se colocar as pessoas que representam um perigo para a sociedade. As pessoas que não podem conviver em sociedade têm que ir para a cadeia. Porque as punições podem ser outras, não precisa ser cadeia. Cadeia é para quem não tem como conviver em sociedade, que ele representa um perigo eminente. Me parece que esse não é o caso nem do Bolsonaro, nem do Lula. O lugar deles parece que não é a cadeia. Se eles cometeram todos os erros amputados a eles, tem forma de pagar. E uma delas se eles cometeram o crime porque eles tinham poder político, é tirar deles o poder político. Talvez nunca mais ocupar um cargo político. Devolver o dinheiro se eles criaram um dano material à sociedade. Eu tenho muito mais medo, e me preocupa mais ver literalmente bandidos soltos. Eu não teria medo, receio nenhum, de passar perto do Lula ou do Bolsonaro. Eles não vão me assaltar, não vão me dar um tiro, não vão... Mas tem muito bandido solto. Se é verdade que essa pena é exemplar para nunca mais se pensar em golpe, é só prender os bandidos que os outros não vão mais cometer crime. Recentemente agora, porque é manchete atual, um cidadão que enterrou a mãe e concretou, estava solto e agora esquartejou a namorada. E estava solto. Então, essas pessoas merecem sim ficar na cadeia, presas, não sair de lá, porque eles representam um perigo para a sociedade. Porque os políticos, e isso me parece assim, Protásio, o que mais me preocupa com tudo isso é que nós estamos banalizando esses crimes políticos. Eles passam a ser comum, normais. Como eu te disse, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, governou por 15 anos e foi eleito. O Bolsonaro vai eleger daqui para frente muitos presidentes. Então, a sociedade me parece que não está entendendo a gravidade disso. Nós estamos num escândalo recente agora aí, dos bilhões roubados dos aposentados. Pegaram o careca do INSS, ele vai pagar o pato por todos os outros agora. Os outros vão sair impunes. Todo o dinheiro roubado, que usufruído por esses políticos, quase todos políticos, né? Ou de carreira, ou ocupando cargos lá de favores políticos, porque envolvidos na política estão, vão sair ilesos dessa.
Tá? Por que não se faz uma punição exemplar prendendo também esse pessoal? Se nesse contexto a história contar que nós vivemos hoje um país violento, tá? Nós vivemos um país muito violento, que nós temos os políticos corruptos e, incrivelmente, como nós temos nos acostumado à corrupção entre os políticos, que não tira voto mais de político o fato dele estar envolvido em corrupção. Tá? Uma prova está aí o próprio Lula, né? Que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos? Está aí o próprio Lula, né? Se reelegeu, saiu da cadeia para se reeleger. Será que a esquerda não tinha um candidato que não tivesse envolvido, cara, né, em tudo isso? Será que a direita não tem um candidato que não seja o Bolsonaro para concorrer, que não precisa ser um que esteja envolvido? Tá? Por que nós pegar as pessoas envolvidas, deixar eles provarem, né, ou cumprirem com as suas penas, para depois então pensar em voltar? Não, nós tiramos da cadeia e botamos ele no poder. Nós temos feito isso com deputados federais, deputados estaduais, com governadores, com prefeitos, pessoas envolvidas em corrupção, e nós estamos elegendo. E, incrivelmente, agora, para a história desses livros que vêm, nós temos que dizer que nós temos um ex-presidente preso e um presidente ex-presidiário. Essa é a história que vai ser contada daqui para frente. Que exemplo nós vamos dar para os próximos alunos das escolas que vêm pela frente com um histórico desses? Mas ela pode ser contada diferente, né? Ela pode ser contada diferente, e talvez a maior preocupação que eu tenha é justamente essa, que ela poderá vir negando muitos desses fatos. As consequências disso tudo, infelizmente, são graves. As medidas contra o Brasil, as medidas tomadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, vamos ter repercussões econômicas indiscutíveis, e já temos diplomáticas. Os Estados Unidos é um dos principais parceiros econômicos do Brasil, e já está hoje aí nos principais jornais algumas empresas do Rio Grande do Sul demitindo por conta de problemas com exportação. Vai diminuir a exportação, vai diminuir o emprego, e isso se estabelece uma crise econômica que já começa. E a crise diplomática, né? O próprio ministro, o Alexandre de Moraes já tem seu visto, né, seu passaporte suspenso pelos Estados Unidos. Estão falando os americanos que vão aumentar um grupo maior de pessoas, talvez a todos os ministros do STF, aos seus familiares, estão confiscando bens de quem tem bens nos Estados Unidos, desse pessoal, serão confiscados. Quer dizer, olha o tamanho do problema que nós estamos criando aqui, pela forma como nós conduzimos todo esse processo. Então, como serão escritos os livros daqui para frente? É uma preocupação que eu tenho, não pelo livro que quer vender, mas pela quantidade de alunos que vão ler e vão ter um entendimento sobre esse período da história do Brasil. Disso tudo, o que mais temo é que nós, eleitores, vamos continuar elegendo os nossos bandidos de estimação. Todos nós somos contra a corrupção, ao roubo, à desonestidade. Mas todos nós, eu vou dizer então todos nós, para não deixar aqui, evidentemente tem as exceções, evidentemente tem um grupo enorme que não, mas as eleições têm se mostrado assim, então a maioria tem o seu bandido de estimação. Então quero repetir aqui, por que a esquerda insiste com um candidato que tem muitos envolvimentos em corrupção? Por que a direita insiste com um candidato envolvido em uma série de processos a ponto de ser condenado agora? Me parece que isso, nós precisamos ter um bandido de estimação, nós temos que parar com isso. Se o meu candidato tiver um envolvimento, eu quero que primeiro ele saia dessa, ele comprove a sua inocência, para depois se apresentar como candidato. As pessoas precisam se dar conta que o nosso país, nosso estado e a nossa cidade, ela é o retrato de quem nós elegemos. Não espere que o país ou que o estado e que a nossa cidade possa mudar
econômica, socialmente, se nós errarmos na eleição dos nossos comandantes. Nós somos o retrato de quem nós elegemos. Durante muito tempo nós ouvimos dizer que cada cidade tem o governo que merece. É mais ou menos isso. Nós vamos continuar sendo a cidade empobrecida, sem perspectiva, enquanto nós elegemos pessoas sem a capacidade necessária para assumir um cargo de tanta relevância assim. Haverá recursos, né? Quando serão julgados esses recursos? Ou vão tirar o Bolsonaro até lá para que ele não concorra realmente? Eu tenho ouvido bastante juristas sobre isso. Evidentemente que isso é uma área jurídica, né? E tem várias interpretações. Mas o que se ouve aí é que o STF, assim como apurou esse julgamento, né, ele também vai ser rápido no processo para definir. Primeiro tem que haver agora a publicação dessa sentença que houve, e depois tem um prazo de 15 dias, parece, para recursos. Mas os recursos são poucos, né? Os recursos são apenas protelatórios, apenas para ganhar mais um tempo. Mas isso é uma questão de meses só, né? 2, 3 meses, isso vai se encerrar. E o que se discute aqui e especialmente, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para onde ele vai. Hoje, já está nas manchetes, ele foi ao médico, né? O médico disse que ele está anêmico, né? Portanto, está doente e precisa se tratar. Ele tem 70 anos de idade e, então, muito provavelmente, ele pode ficar numa prisão domiciliar. É o que certamente vão pleitear, né? Ele não vai para um presídio comum. Há uma possibilidade dele ir para uma prisão no Exército, né? Na Polícia Federal. Mas isso agora vai ser um jogo de advogados, de justiça e de intenção de quem quer condenar e de quem quer julgar, né? Se haver apenas justiça, tem um desfecho, e se houver vingança, tem outro desfecho. Hilton, qual será o candidato do Bolsonaro? Deixa eu só responder, porque eu ouvi isso num debate, dizer, não, ele pode receber punição, ele pode ficar em casa, porque o Collor de Mello está em casa, prisão domiciliar. E o jurista esse disse, bom, é que com o presidente Collor houve boa vontade. E o Bolsonaro agora tem as mesmo motivo para pedir que nem teve o Collor. Mas ele pode não levar. Porque o julgamento não está em cima de fatos. Também tem outras coisas que estão levando esse julgamento para caminhos um pouco diferentes, né? Então, é um exemplo muito claro. O Collor está preso em prisão domiciliar. Tem 70 anos de idade, por isso foi considerado isso. O Bolsonaro também tem 70, e além disso tem alguma questão de saúde, mas talvez possa não ser atendido os seus pedidos. O candidato dele. De quem? Do Bolsonaro. Pois é. Eu acho que eu vi... Eu vou dizer aqui, porque ele não me pediu segredo. Eu conversei, fiquei umas 3 horas conversando, por exemplo, com o senador Mourão, né? E tivemos várias conversas, inclusive de bastidores. Fiz questão de questioná-lo sobre a relação dele com o Bolsonaro, como é que estava, coisa e tal, como é que tinha sido. Me contou muitas coisas interessantes de bastidores. E ele disse que a direita está se organizando, que o candidato vai ser lá de Goiás. De Goiás, né? O governador de Goiás? Eu pensei que tivesse mais por Minas ou São Paulo, né? Ele me disse isso. Esqueci o nome do governador de Goiás agora. Conhecidíssimo, governador de Goiás. E quer dizer até que eu tive pouco tempo em Goiás. Ele foi senador. E ele fez muito tempo parte do movimento em defesa dos proprietários de terra, quando houve os primeiros movimentos do sem terra, coisa e tal. Então,
Caiado. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Ah, claro, coincidíssimo, fugiu o nome. Que Ronaldo Caiado será o candidato à direita. Isso foi dito numa conversa particular com o senador Mourão. Mas se vê movimentos assim muito próximos, né, de que possa ser o governador de São Paulo, né, e o Tarcísio, mas há também um movimento muito grande do PSD para que seja o Ratinho, né, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Mas por isso que eu entendo que o candidato da direita ele vai vir com um lastro muito grande de voto, porque ele terá todos os votos do Bolsonaro. Quem vir pela direita terá todos os votos do Bolsonaro e mais, evidentemente, os seus votos e de seus aliados. Seja ele Ronaldo Caiado, seja ele o Ratinho Júnior, Tarcísio ou o próprio Zema, terão os votos do Bolsonaro e mais os seus votos e os votos dos seus aliados. Então a candidatura de direita vem com muita força, ainda evidentemente que tem que se levar em conta o movimento todo que existe à esquerda. Mas, por tudo aquilo que eu falei, eu entendo que o Bolsonaro vai ser decisivo nessas eleições. Pois é, Hilton. Agora estamos a 3 minutos do encerramento e eu sempre deixo para o meu entrevistado aqui um momentinho de futebol. Tu que foi cônsul do Inter aqui, como está vendo este Inter, este Grenal que veio. O Ibsen dizia, Hilton, o Grenal foi feito para arrumar a casa, mas as duas estão esculhambadas. Né? Pois é, e a gente pode ter uma falsa impressão de que ganhou o Grenal, agora arrumou a casa. E nós não podemos nos iludir com isso também, né? Nós temos que entender aonde é que estão os problemas de Grêmio Internacional. Eu não acho mais, por exemplo, que Grêmio Internacional, nos próximos anos, vão ter time para ganhar Campeonato Brasileiro. Infelizmente. Nos tornamos pequenos. Nos tornamos pequenos diante do dinheiro investido nos grandes clubes, né? O Flamengo, porque se organizou diferente e hoje é um clube que tem muito dinheiro. O orçamento do Flamengo hoje é 1,5 bilhão. 1 bilhão. 1,5 bilhão, né? Enquanto o Grêmio Internacional é 400, 500 milhões, né? É uma terça parte ou menos do que isso. E o Palmeiras, que também não é SAF, é um clube que se organizou e tem muito dinheiro. E aí, sem falar nos times SAF, né? Botafogo, Cruzeiro e os times menores que estão aí organizados porque são SAF, né? A saída para a dupla Grenal são SAFs? Pois é. Eu, como colorado, gostaria de ver o clube sem dono, né? Mas se nós quisermos sonhar com título, nós precisamos sim do dinheiro externo, né? Tu não faz time sem duas coisas. Para mim, dinheiro e gestão. E infelizmente, a gestão dos nossos clubes, elas estão muito mais em cima de sentimentos do que razões. Me parece que agora o Grêmio está em eminência de eleger alguém, empresário, que se mostrou competente ao longo da sua vida para administrar os negócios. E ele tem dito isto, que vai administrar o Grêmio como uma empresa. O Internacional ainda continua sendo apenas um sócio, torcedor, que administra como torcedor do Internacional. E esse é o modelo que deu errado, e para mim, durante muito tempo, eu ouvi na minha vida dizer o seguinte, que um bom time começa no goleiro e termina no ponto esquerda. E isto há muito tempo que não é verdade. Um time começa num presidente e termina lá no roupeiro. Se uma dessas instâncias estiver errada, o time não vai jogar. Se o presidente tiver problemas, o time não joga. Repercute lá. Em algum desses cursos, e muitos cursos que eu fiz na área empresarial, um desses palestrantes disse, se lá na tua empresa tu pode ter 100 ou 200 funcionários, mas se teu faxineiro ele é um problema, demite ele. Ele vai criar problema na tua empresa. Tá bem, Hilton. Muito obrigado pela presença. Hilton de Franceschi, toda segunda-feira aqui, sempre à 1h30. Nós estamos encerrando o Vale Notícias. Voltaremos amanhã ao meio-dia.
Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. 20 de setembro não é apenas história. É herança viva que atravessa o tempo. De geração em geração, a